Pesquisadores brasileiros desenvolveram uma espécie de curativo feito com células-tronco que pode reduzir sequelas de um AVC. A técnica, testada com sucesso em cobaias, ajuda a evitar a morte de neurônios na região atingida pelo derrame. Há 3 anos, o Paulo teve um AVC a caminho do trabalho. O primeiro diagnóstico foi de pressão alta. Um dia depois, quando foi descoberto o acidente vascular cerebral, já era tarde demais para aplicar os medicamentos que poderiam ter evitado sequelas. Eu tive a paralisação do braço, da perna, né, os movimentos do lado esquerdo, que eu não consigo ter força para tomar banho, preciso da ajuda da minha esposa. Para poder caminhar também, não consigo sair sozinho. A chance de um dia podermos diminuir as sequelas de um AVC pode vir de uma técnica desenvolvida por cientistas brasileiros. Eles conseguiram desenvolver um tipo de curativo com células-tronco que ajuda a evitar a morte dos neurônios da região do acidente vascular cerebral. O AVC isquêmico, que é o mais comum, é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro decorrente da obstrução de uma artéria. Até agora, as tentativas de usar células-tronco para tratar o derrame não foram bem-sucedidas porque elas não se fixam na região que precisa de ajuda. Mas o trabalho de pesquisadores da Unifesp e de engenheiros biomédicos da Universidade Brasil conseguiu desenvolver uma fibra que mantém as células-tronco na região do acidente. Foi observado o quê? Que os animais que receberam a fibra com as células, eles tinham uma lesão menor do que os animais que não receberam as fibras com as células ou somente as fibras. O estudo ainda é muito inicial, mas abre uma janela de oportunidades para que num futuro não tão distante, as vítimas de AVC possam ganhar qualidade de vida. Então isso dá uma perspectiva muito interessante, que é de ver que é possível você desenvolver futuramente, né, algum tipo de tratamento que possa envolver o uso desse material como um suporte para as células. E é justamente o AVC o assunto do quadro Consulte o Doutor de hoje. A Secretaria de Saúde registrou até novembro de 2018 mais de 2.000 casos de AVC aqui no Distrito Federal. Em todo o país, esse número subiu para 150 mil por ano. Para falar sobre esse assunto, o Band Cidade recebe a neurologista Carolina Rocha. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por atender nosso convite. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: é inevitável ter sequelas ou depois de um AVC a pessoa pode seguir a vida normal sem nenhuma sequela? Tá, primeiro eu gostaria de agradecer também a oportunidade. É muito importante a gente falar de um tema que causa tanto impacto na vida das pessoas, né? O senhor falou de sequela e é uma realidade muito comum e o impacto que causa para os pais, para os cuidadores, para os netos, enfim, para todos os envolvidos, né? Quando o senhor me pergunta de sequela, a melhor resposta que eu tenho a dar é tempo. Assim que o paciente tiver qualquer sinal neurológico, ele tem que correr para o pronto-socorro. O quanto antes a gente conseguir começar o tratamento para o paciente, menor o risco dele ter sequela. Bom, aí então é um ponto importante também, porque nem sempre sabe quais são os sinais de que um AVC pode estar a caminho. Tem uma equipe de Salvador que desenvolveu uma regra mnemônica que eu vou compartilhar com vocês, que é SAMU. S de sorriso. Você pede para o paciente dar um sorriso e você vai ver que ele está com a boca torta, né? Ele não consegue sorrir e fica um pouco torta. Você pede para ele te dar um abraço, A de abraço. Ele não vai conseguir, que um lado do corpo vai estar paralisado. M de música. Você pede para ele falar uma frase, tentar cantar uma música e ele não vai conseguir. Ele tem dificuldade de articular as palavras, ele tem dificuldade de verbalizar. E por último, U, urgência. Então, SAMU. Se a gente... Agora, isso aí no caso da pessoa já sofreu alguma coisa, né? Agora, existe algum tipo de uma dor de cabeça, algum sintoma que a própria pessoa pode sentir, perceber que alguma coisa pode estar a caminho? Os sintomas mais comuns são perda de força muscular na metade de um lado, em alguma metade do corpo, diminuição de sensibilidade, dificuldade de falar, né? Esses são os mais comuns. Tem outros que não são tão comuns e que se faz necessário a avaliação do médico, que é alteração para deambular, dificuldade visual, que às vezes o próprio paciente
Ele não consegue te descrever muito bem, mas ele tem uma certa dificuldade de enxergar, né? Tem esse tipo de sintoma também. Bom, mas as dicas já estão dadas. Para finalizar bem rapidinho, uma vez com atendimento rápido, é possível que a pessoa não tenha nenhum problema daí para frente? Minimiza o problema. A gente tem até 4h30 para dar o tratamento para o paciente, para dar uma medicação para dissolver o coágulo, no caso dos pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico, e por isso que a gente fala tanto de tempo, que ele é o nosso melhor aliado. É a urgência. Muito obrigado pela sua presença aqui no eu que agradeço. Cidade. Voltamos a falar sobre a morte repentina de Ricardo Boechat. A tragédia que chocou o país no início da tarde de ontem foi assunto entre colegas de profissão, amigos e personalidades. Todos falaram sobre o trabalho e a convivência com o jornalista. Perfeccionista, exigente, companheiro e mestre. Referência no jornalismo brasileiro e internacional, a morte de Boechat foi muito sentida por colegas de profissão. Ele era um cara muito comprometido, muito comprometido. E isso é a essência do jornalismo, você ser comprometido, você escolher um lado que é o lado da verdade. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Além daquele Boechat que nós conhecemos e gostamos na televisão, no rádio, com as suas tiradas, com os seus comentários, havia dentro dele a alma do repórter, aquele que sente o cheiro da notícia, aquele que quer ser o primeiro a dar a informação. E quantas vezes ele fez isso ao longo da carreira? Boechat, nesses tempos difíceis que temos vivido, certamente é uma voz que vai fazer muita falta. Este profissional dá inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele. Para quem trabalhava diretamente com o Boechat, tocando o barco a partir das 7h30 da manhã, foi muito difícil seguir o pedido dele. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos lá. Eu nunca vi um cara tão duro de opinião e tão sorridente. Em nota, o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão diz que Boechat cumpriu com maestria a missão de levar informação e opinião à sociedade e que sua morte deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Boechat foi o maior vencedor da história do Prêmio Comunique-se. Em nota, o grupo lembra que foram 18 troféus entre 2006 e 2018, sendo o único jornalista do país a figurar como mestre em 4 categorias da premiação: âncora de rádio, âncora de TV, colunista de notícia e colunista nacional de mídia falada. Bom, agora a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Espera aí.